Pessoal, tudo bem? Eu sou o Marlon Nascimento, do Laboratório do Bordado, e o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, vai ser só uma conversa onde eu vou contar para vocês um pouco da história, da onde veio o Laboratório do Bordado, tá? Não tem como começar a falar sobre bordado, que o bordado é na minha vida, sem começar a falar sobre os meus pais, na verdade. Minha mãe começou a aprender a bordar naquelas máquinas joelheiras quando ela tinha 14 anos de idade. Ela era muito nova. E aí tinha uma senhora na rua dela que bordava e ensinava as meninas da rua também, onde ela morava, a bordar. E aí, tenho várias tias que sabem bordar, tem até algumas que trabalham com isso até hoje. E desde dessa época minha mãe aprendeu a bordar com essas máquinas, depois ela eventualmente depois conheceu meu pai, e meu pai era mecânico de manutenção por formação e acabou aprendendo a ter que fazer a manutenção das máquinas, porque minha mãe trabalhava com isso, e ele aprendeu a bordar também ao longo do tempo. E isso se tornou algo que foi a base da minha família durante muito tempo. Foi com que eles conseguiam dinheiro em casa. E aí, ao longo do tempo, se tornou a profissão principal da minha família, do meu pai e da minha mãe. Ou seja, eu cresci nesse meio, mesmo antes de bordado eletrônico, mesmo antes de Wilcon. E ao longo do tempo, meus irmãos também, meu irmão mais velho sabia bordar, ele passou a bordar. Eu sempre rematei serviço, meu irmão do meio também sempre rematou serviço. E a gente ia entregar serviço no Brás, ia nos clientes, né? Aqui em São Paulo, muitas vezes. E quando foi, se eu não me engano, eu já não me lembro muito bem a época agora, mas acho que por volta de 2009, 2010, meu irmão mais velho se juntou com os meus pais e tudo mais, e a gente comprou, teve a oportunidade de comprar uma máquina eletrônica de duas cabeças, uma máquina semi-industrial, porém a gente não sabia como fazer para bordar. A gente viu que existia uma forma, né? Viu que existia máquina eletrônica, porque era uma demanda. Alguns clientes falavam para minha mãe já que existia esse tipo de máquina, que os bordados dela eram tão perfeitos a ponto de parecer máquina eletrônica, e ela sempre ficava, cara, mas o que, que é isso e tal, até chegou um momento que a gente se juntou, meu irmão mais velho, meus pais se juntaram e eles conseguiram comprar uma máquina eletrônica. Mas antes mesmo de comprar, alguém precisaria fazer os desenhos. E como no ensino técnico, eu fiz ensino técnico aqui em São Paulo, eu fiz design gráfico na época. E aí, os programas de bordado pareciam bastante com programas como CorelDRAW, como Illustrator, que eu já tinha algum conhecimento. E tinha pouquíssimos vídeos na internet sobre isso na época. E eu passei a assistir um pouco de conteúdo que tinha e tentar fazer, e na tentativa e erro mesmo, começar a ver como fazer os desenhos ali até a máquina chegar. Quando a máquina chegou, eu já não tinha tempo para errar mais, porque a gente tinha clientes que começaram a pedir serviço e eu tinha que pegar os desenhos que eles mandavam e tentar fazer na máquina eletrônica, tentar fazer no Wilcon, já era o Wilcon na época, eu usava o Wilcon 9, se eu não me engano. E aí eu comecei a fazer esses desenhos no Wilcon 9 e vendo pouquíssimos vídeos que tinha e tentando reproduzir, levando para a máquina, voltando, corrigindo. E minha mãe, como eu te disse, bordava muito bem já. Já tinha um senso crítico muito bom, né? E ela sabia o que era um bordado bom e o que não era. E aí eu precisei com que os bordados ficassem iguais aos da minha mãe, o que já era um desafio muito grande, porque já era muito difícil e eu ficava, batia a cabeça e voltava para a máquina, via, colocava o serviço, tirava, colocava no pendrive, não estava bom ainda, foi muito uma tentativa e erro. Então eu precisei aprender de forma empírica, aprender na prática, como fazer um bordado bem feito. Então, desde aquela época eu comecei, como eu te disse, a gente começou com essa máquina de duas cabeças, semi-industrial, era uma máquina chinesa que chamava Shangong na época.
E aí, ao longo do tempo, a gente fez algumas parcerias. A gente foi trabalhar diretamente no salão lá no Brás. Eu trabalhei com uma Tajima, meu pai trabalhou com uma Tajima também. A gente operava essas máquinas. E aí, a gente já aprendeu a bordar primeiramente na malha, porque minha mãe trabalhava com malha desde sempre. E é um tecido muito desafiador. Então, a gente trabalhou nessa máquina pequena com malha, a gente trabalhou na máquina é, era de 9 cabeças, a princípio com malha também. Depois a gente trabalhou com uma de 6 cabeças, com malha, uma SWF. Era SWF? Acho que sim. De 6 cabeças, com malha, com jeans, e aí com mais cabeças a gente precisa de mais serviço. Então minha mãe, como já não bordava mais, minha mãe ela era vendedora, ela ia falar com os clientes, ela tinha uma relação muito boa com os clientes, e meu pai variava comigo em operar a máquina. Ele operava, eu operava também, e ao longo do tempo a gente foi trabalhando dessa forma. Depois a gente trabalhou com máquinas SWF, vários tipos diferentes de máquinas, com lantejola, sem lantejola, com strass. Trabalhamos com diversos tipos. E aí isso foi dando pra gente toda essa experiência de como fazer um bordado bem feito, o que ajustar na máquina, qual que é a linha ideal, qual que é a agulha ideal, qual que é o entretela ideal, papel se usa, entretela, agulha 14. A gente foi vendo o que é possível usar, o que é possível não usar, o que é ideal não usar na real. Trabalhar com aplique, trabalhar com bordado 3D, com espuma, couro, diversos tipos de tecidos. É super interessante, foi super interessante para a gente todo esse processo. E, e aí, quando chegou na pandemia, a gente já estava trabalhando com bordado e com estampa também, mas na pandemia foi um momento que eu olhei e falei: poxa, quer saber? Muita coisa mudou de lá para cá desde que eu aprendi a mexer com o Yukon. E muita gente precisa saber também, precisa aprender como mexer com Yukon, porque eu percebi que saber fazer as próprias matrizes era essencial para o nosso negócio. Se não fosse eu que estava fazendo ali as matrizes, não tinha ninguém para ajudar a gente. Não tinha ninguém para fazer a coisa acontecer de fato. Porque sempre eu que fiz, muitas vezes eu precisava ir lá testar, não estava bom, voltava para o computador. Às vezes eu ficava o dia inteiro indo e voltando para o computador para arrumar uma matriz que não ficava boa na produção. E aí eu percebi, poxa, se a pessoa não tem alguém para fazer isso, como faz? Um negócio pequeno, que não tem alguém para de fato estar ali e fazer as matrizes, ela precisa contratar alguém para fazer matrizes. Eu nunca tinha parado para pensar que isso existia, sabe? Você precisa de uma pessoa que faça a matriz para você, nem testa, às vezes nem sabe muito bem como a máquina funciona. E eu já tinha toda essa expertise, tipo, eu cresci vendo minha mãe comprando uma agulha específica porque o bordado não estava indo bem naquele tecido. Eu vi meu pai mexendo na lançadeira da máquina porque antes minha mãe estava usando uma agulha 11 e agora ia usar uma agulha 9 e precisava ajustar a lançadeira. Então tudo isso eu via acontecendo de perto. E aí todo esse conhecimento foi o que eu resolvi trazer no laboratório do bordado, inclusive tentando me desafiar, fazendo umas matrizes super difíceis. O primeiro vídeo que eu postei foi o vídeo fazendo uma matriz do Dragon Ball, que era um desenho super complexo, vocês já devem ter visto aqui pelo canal. E essa é a ideia, e eu resolvi chamar de laboratório do bordado justamente porque foi um laboratório para mim. O começo no bordado foi tentativa e erro, foi um processo de experimentar, errar, testar, ajustar, levar para a máquina e fazer a coisa acontecer. Um laboratório mesmo. Então, essa é a ideia de fazer a coisa acontecer, porque assim, eu comecei sem curso, sem tutorial, sem nada, do zero, batendo cabeça e tentando fazer a coisa acontecer, tentando transformar aquilo que a gente não sabia fazer em algo que a gente era muito bom, que era o bordado na joelheira, mas agora com bordado eletrônico. E aí, hoje, depois de profissionalmente, acredito que seja aí por volta de 15 anos de bordado eletrônico, né, de saber fazer a matriz aqui no computador.
agora eu me sinto pronto, né? Desde que eu comecei o laboratório do bordado, eu me sinto pronto a passar para frente esse conhecimento, ensinar as outras pessoas, entendendo quais são os problemas de máquina, de tecido, de linha, agulha, matriz, negócio em si, como arrumar cliente. E aí eu precisei aprender marketing digital para vender pela internet também, porque o mundo mudou, as coisas mudaram. Então, tudo isso, hoje eu me sinto pronto para conseguir ensinar outras pessoas para fazer com que você aprenda sobre o bordado eletrônico. Então, ao longo dos últimos tempos, entre idas e vindas, porque tem trabalho também, tem outras coisas que fazem, que eu preciso fazer acontecer na minha vida. Eu me formei na faculdade durante esse tempo, no laboratório do bordado também, muita coisa acontecendo. Então, entre deixar de publicar conteúdo e voltar agora com força total, eu tento fazer com que as pessoas aprendam a saber usar o Wacom principalmente, que é o software de bordado que eu sempre usei, mas o foco é ensinar as pessoas a bordarem, não importa qual software. Então, em breve, vou fazer conteúdo sobre pé design, vou fazer conteúdo sobre outros, em Bird provavelmente também, outros softwares de bordado, mas o ideal é que as pessoas saibam como fazer as suas matrizes, porque saber isso libera espaço para que as pessoas consigam fazer seu negócio funcionar, inclusive é, tornando isso também uma fonte de renda. Sabendo fazer as matrizes, as pessoas não precisam apenas contar com vender bordado, vender alta produção, saber vender camiseta, boné, o que for. Fazer as matrizes faz com que as pessoas consigam também liberar novos produtos, consigam vender para outros tipos de públicos, fazer uma infinidade de coisas. E é tudo isso que a gente tenta mostrar aqui no Laboratório do Bordado, tá bom? E aí, é isso, gente. Essa é a história do Laboratório do Bordado. Eu sentia que eu precisava trazer isso aqui. Eu nunca tinha falado, nunca tinha trazido de forma tão clara aqui para o canal isso. E aí, espero que vocês gostem. Se você está chegando aqui pela primeira vez, espero que você curta esse espaço que a gente tem. Espero que você entenda a proposta. Se você tiver qualquer dúvida, por favor, pergunte, mande comentários. Se você gostou da ideia, já se inscreve no canal, curte esse vídeo e esteja por aqui, tá? A gente tem uma comunidade também, um grupo no Telegram que eu estou aprimorando, tá, ao longo do tempo. E se você quer se aprofundar, se a sua ideia é aprender a fazer matrizes de verdade, se tornar um profissional nisso, a gente tem um curso também, que ao longo das próximas semanas você vai saber mais sobre ele. Então esteja por aqui. Se você tiver qualquer dúvida, pergunte aqui nos comentários de qualquer vídeo, que eu tento sempre passar por lá e responder, tá bom? Então, muito obrigado, até logo e te vejo por aí, tá bom? Seja muito bem-vindo ao Laboratório do Bordado. Até mais. Tchau, tchau.